Olá, estamos aqui com o projeto Explorando o Espiritismo, a minha relação com o mundo, dando continuidade ao tema do mês em que estamos falando de conflitos. E hoje nós vamos falar dos benefícios do conflito. Sim, o conflito traz desconfortos, mas ele é um grande motor que nos impulsiona no desenvolvimento que nós viemos conquistar. Portanto, ele possui muitos benefícios. E é importante a gente ter consciência desses benefícios, porque tendo consciência, a gente tenta aproveitar as oportunidades de conflito. Olha só, eu não estou dizendo que a gente precisa ficar criando conflito, né? Considerando que o conflito é um desencontro de ideias, de expectativas, de visões, de opiniões, ok? Não necessariamente nós estamos fazendo referência a brigas, a agressividade. Tudo está de acordo com a maneira como nós vamos lidar com o conflito, tá certo? Então, havendo um desencontro de ideias, de opiniões, de desejos, nós podemos lidar de uma maneira resolutiva ou podemos lidar de uma maneira agressiva, né, que agrava a situação. Por isso nós precisamos entender os benefícios, para que a gente canalize os nossos esforços frente ao conflito, direcionando essa oportunidade para o nosso desenvolvimento. Os conflitos vêm justamente da experiência que temos da vida em sociedade. E a vida em sociedade é lei, né? Está lá no Livro dos Espíritos, Lei de Sociedade. Porque a lei maior da vida é a lei do amor. E a lei do amor nos conduz a servir. Então, como que eu vou servir sem o outro, né? Então, nós precisamos ter essas relações para que a gente tenha a oportunidade de considerar o outro além de nós mesmos. Vamos resgatar aqui a nossa infância. Na nossa primeira infância, nós somos sempre servidos, né? A gente chora, todo mundo para entender o que está acontecendo. As pessoas vêm trocar a nossa fralda, trocar a nossa roupa, nos dar banho, nos dar alimento. Nós começamos a crescer nessa vida tendo um entendimento do mundo de que o mundo vai nos servir. Aí a gente começa a entrar na juventude e aí os nossos responsáveis começam a direcionar a gente à autorresponsabilidade. Mãe, tô com fome. Ué, vai lá na cozinha e prepara o que você quer comer. A gente começa a viver um luto na juventude, porque nós perdemos esse protagonismo na vida das pessoas. Agora, elas começam também a inserir na nossa vida a necessidade delas, os desejos delas e os interesses delas. Então, nesse momento, existe um rompimento entre uma forma de viver em que somente as minhas necessidades e os meus desejos são importantes e a gente passa a misturar as nossas necessidades e desejos com as necessidades e desejos daqueles que convivem com a gente. A juventude nos dá um intervalo bacana de explorarmos isso, experimentarmos isso. A gente vai ao mundo e começa a agir com tudo isso misturado. E os efeitos das nossas escolhas, da maneira como a gente lida, começa a nos ensinar. Aí a gente vai desenvolvendo a habilidade de lidar com o outro, compreendendo que nós não somos o centro do mundo, o centro dos grupos, o centro das decisões que são tomadas aqui. O ideal é que a gente realmente aprenda isso na juventude e entre na vida adulta com autorresponsabilidade, considerando que, bom, o mundo não está aqui para me servir. O mundo é recurso, as pessoas não estão aqui para me servir. Elas também são recursos para que eu troque inteligência com elas, me desenvolva e sirva, ok? Por isso, nós vamos sim
Começar a ter trocas de ideias, desejos e decisões que não vão necessariamente ter concordância com todas as pessoas. Por isso, Deus, na sua perfeição, criou o sistema familiar, né? A necessidade que nós temos da família para vir ao mundo. Quer dizer, eu não consigo nascer se não for por intermédio de uma relação entre pessoas. E aí, o ideal é que todos estejam comprometidos com a vinda dos espíritos que vêm através dessas relações, através desse mecanismo, desse sistema que nós chamamos de família. Como nós vamos desenvolver o amor por multidões se a gente não conseguir amar nenhuma quantidadezinha pequena? Por isso a família. A gente exercita na família a criatividade de encontrar soluções, a habilidade da negociação, a habilidade da fala, como falar, como comunicar sem agredir, como lutar pelos meus desejos sem anular os desejos do outro. A gente cede, a gente renuncia, a gente serve, a gente se posiciona quanto ao que nos é necessário, ao respeito que é necessário nas relações. Quando a gente consegue se relacionar com esse micromundo que é composto pela família, nós vamos desenvolvendo a habilidade de lidar com essas diferenças já nas multidões. Por isso, no planejamento encarnatório, são selecionadas a dedo as personalidades que vão compor a nossa família. São exatamente as personalidades que, na troca do dia a dia, vão me provocar o amadurecimento, o desenvolvimento das habilidades que eu preciso adquirir. Afinal, eu sou uma inteligência em desenvolvimento e eu vim ao mundo para continuar desenvolvendo a minha inteligência. Certo? Os benefícios do conflito estão justamente no provocar dessa inteligência. Como é que eu faço para lidar com essa divergência de ideias sem criar um problema maior, de uma maneira resolutiva? E eu começo a buscar recursos, mecanismos. Eu decido me comportar de uma determinada maneira diante disso e o efeito disso me ensina, olha, deu certo, a coisa foi por um caminho legal. Mas às vezes o efeito me ensina que o método não é esse. Piorou a situação, não deu certo, aí a gente tenta de uma outra forma. É assim que nós vamos nos tornando cada vez mais habilidosos em lidar com o próximo, considerando sempre uma equação em que eu sou importante e o outro também. Nem só ele, nem somente eu. Por isso, Jesus não deixou um manual dizendo como deveríamos nos comportar nas relações, porque senão iríamos nos transformar em robôs, né? Vamos nos posicionar todos da mesma maneira. Agora, olha que interessante. Há alguns séculos atrás, nós éramos conduzidos por regras. Tinha a regra que dizia qual o papel da mulher na sociedade, qual o papel do homem na sociedade, o papel do pai, da mãe, do filho, e assim ia. Nós vivíamos em função dessas regras, do cumprimento dessas regras. À medida que nós fomos progredindo, começamos a lutar por liberdades. Quer dizer, eu não quero estar no casamento porque existe uma regra que diz que eu preciso estar casada para sempre. Eu não quero ter filhos porque diz uma regra que a minha função é ter filhos. Eu não quero trabalhar porque tem uma regra que diz que o meu papel é trabalhar. Eu quero me casar porque eu quero. Eu quero me manter no casamento porque eu quero, não pela regra. Eu quero trabalhar porque eu quero, não pela regra. E assim vai. Então, o que está acontecendo hoje? Através do progresso, nós fomos conquistando liberdade. E aí a gente alguns estão sabendo utilizar dessa liberdade com responsabilidade, outros não estão sabendo lidar com essa liberdade.
Está faltando com respeito, está faltando com consideração, está faltando com a conduta de assumir os efeitos das próprias escolhas. Dá a impressão de que nós estamos regredindo, de que o mundo está uma bagunça, de que as pessoas não se respeitam mais, de que as pessoas nem educadas mais são. Não é isso. Não é que elas eram maduras nas relações e agora elas são imaturas. Na verdade, é porque antes elas eram obrigadas a ter uma conduta. E agora nós estamos sendo chamados a ter a conduta porque a gente quer, pela própria motivação. Por isso, nós estamos vivenciando ainda mais conflitos. Porque se antes nós éramos obrigados a seguir regras, nós concordávamos, as regras eram as mesmas. Mas agora nós estamos tendo espaço para ter a nossa própria opinião. E o que você está fazendo com isso? O que você está fazendo com a sua liberdade de ter opinião? Como você está lidando com o outro quando essas opiniões se divergem? Você está sabendo aceitar a mentalidade do outro que é efeito da vida dele? Ou você está tentando impor ao outro a sua forma de pensar, obrigar o outro a ter a sua conduta? Tem que tomar cuidado com isso, porque nós não conquistamos a liberdade para oprimir o outro, para aprisionar o outro, escravizar o outro. Nós estamos conquistando a nossa liberdade para que a gente raciocine. E a partir do meu raciocínio, eu tomo a decisão. Só não podemos esquecer que estamos aqui para nos tornar inteligências moralizadas. Isso significa que quando eu vou refletir, raciocinar para tomar a minha decisão, eu preciso procurar dar o melhor de mim. Fazer da melhor maneira, a mais harmoniosa e que respeita todas as partes. Aí, como o outro reage a isso, já é responsabilidade do outro. Quando nós damos o melhor, então nós nos responsabilizamos com o que temos capacidade de fazer. Por mais que lá na frente a gente veja que estava equivocado, eu realmente achava que estava certo. Agora, quando eu estou me relacionando em disputa, querendo reduzir o outro para me colocar acima, querendo vencer discussões, querendo obrigar o outro a se posicionar da forma que eu acho que deve ser, eu estou fazendo mau uso da liberdade. É natural no nosso crescimento, né? Uma criança de 2 anos de idade que começa a desenvolver a habilidade de mexer com tinta, né, com canetinha, é natural que ela faça mau uso. Quando ela tem um direcionamento adequado, o processo de aprendizado dela acelera e rapidinho ela vai saber ter o devido manuseio. Assim somos nós. É natural que ao ganharmos determinadas liberdades de conduta, a gente se equivoque e faça mau uso. Mas se nós estivermos atentos a buscar conhecimento, a refletir sobre as nossas ações, a assumir a responsabilidade dos nossos feitos, nós iremos impulsionar o nosso progresso. Portanto, a proposta da reflexão de hoje é que você vivencie a realidade dos seus conflitos com lucidez, sobre a sua responsabilidade na maneira de lidar com isso, sobre a oportunidade que você está tendo de utilizar dessas divergências de ideias, opiniões e condutas para o seu aprimoramento, para o seu desenvolvimento. Deus não permite que você seja inserido ou inserida num conflito sem que haja uma proposta de benefícios nessa experiência para você. Então, foque nos benefícios. Deus me ama, Deus é justo, Deus é bom. Então, o que Ele quer desenvolver em mim através desse conflito? Com esse olhar, com essa seriedade frente à oportunidade, você vai conseguir utilizar do conflito como um motor que te impulsiona para cima,
ir para frente, como é a proposta evolutiva. Do contrário, você pode entrar numa grande rotatória de conflitos, frustrações, revoltas e condutas que vão agravar a situação. Fica sendo hoje essa a reflexão. Mês que vem a gente inicia um novo tema.